Mais uma vez, amigo gringo, responde. Amigo gringo responde hoje de um parquinho no Brooklyn. E a primeira pergunta é do F. Santos, que perguntou: amigo gringo, qual é o sentido da vida? Quem escolhe essas perguntas? Verdade. Ok, vamos começar com outra. Jackson Lima escreveu: gostaria de saber da diferença entre a polícia americana e a polícia brasileira. Aqui no Brasil, nossa polícia é estadual e dividida em duas, uma polícia militar e outra polícia civil. Nos Estados Unidos, a polícia é municipal e não tem essa divisão. E também existe uma polícia a nível estadual. By the way, Elaine, perfeito. Você está fazendo nota 10.5. Eu vou mandar esse vídeo para o Eric. Elaine é melhor no teleprompter que você. Jackson, é incrível como a gente se acostuma a algo simplesmente porque é assim. Quando eu cheguei no Brasil e soube que tinha polícia militar e civil, fiquei muito confuso. Tipo, como assim duas polícias? E você chega nos Estados Unidos que nem a gente e fica confusos. Tipo, como assim uma polícia só? Mas tem menos diferença do que você acha. Nós temos as duas polícias em uma. A militar são os policiais de uniforme e a civil são os investigadores, que chamamos de detetives, que trabalham em outro departamento da delegacia. Agora, o fato de ter polícias municipais é diferente mesmo. E não sei por que é assim, ok? Vai lá no Wikipedia. Bom, mas nem todos os municípios têm polícia municipal. Nas zonas rurais pode ser polícia do condado. Sabe como se chama o chefe da polícia em um condado? É o sheriff, xerife. Agora, existe polícia estadual nos 50 estados do país? Não! Existe em 49 estados do país. O Havaí não tem. Agora, a responsabilidade deles é mais restrita. Patrulham as estradas e ajudam nas cidadezinhas muito pequenas que não têm muitos recursos, por exemplo. Sabe como chamamos os policiais estaduais? State Trooper. Não é Stormtrooper, mas às vezes tem a mesma atitude. Agora, o Glauco Vilas Boas escreveu pela nossa comunidade de Patreon, lá pelos 200 pessoas que apoiam o canal e assim ganham acesso a benefícios tipo nosso grupo de Telegram, eventos especiais e mais. Bom, o Glauco escreveu: amigo gringo, comecei a fazer um curso online que é americano e eu precisava pagar o valor total do curso antes de começar. Perguntei se havia como parcelar em 2 ou 3 vezes e eles me disseram que não entendem como funciona esse sistema de parcelamento de compras. Nos Estados Unidos, todos sempre pagam tudo de uma vez só. Pessoal, é mais uma pergunta super interessante. Você está mandando perguntas ótimas. E é uma dessas perguntas que parece fácil, mas não é. A resposta fácil, Glauco, é que não tem parcelamento aqui. Ou seja, sempre se paga em uma vez. Mas a gente tem parcelamento informal, é isso. Tem a ver com as taxas de juros nos dois países. No Brasil, a taxa média que você é cobrado se não pagar sua fatura é lá pelos 16% por mês. Nos Estados Unidos é um pouco menos. 1,25% por mês, que diferença. E é por isso que vocês precisam parcelar, para reduzir essa taxa absurda. Aqui é simplesmente não pagar toda a fatura se não quiser. E você é cobrado esses juros de 1,25% por mês. Portanto, parcelamento informal. É só quem usa cartão brasileiro para pagar produto americano que está ferrado. Ou seja, Glauco, você está ferrado. Não quero esquecer dessa pergunta sobre o sentido da vida. Bom, eu quero esquecer da pergunta, mas precisamos fazer. Então, vou fazer algo divertido. Temos 2 voluntários conosco hoje, Sol e Elaine. E como voluntários, eles têm que fazer tudo o que eu peço. Então, nos ajuda com o sentido da vida. Pra mim, o
sentido da vida é ajudar os outros, fazer o bem. Tipo, ajudar na gravação do Amigo Gringo. A sentido de vida, acho que é aprendendo várias coisas, por exemplo, português e paciência. Agora, Patrícia. Ué, o sentido da vida é da esquerda para a direita, ou do oeste para o leste, né? Da rotação da Terra. Bom, eu gostei das respostas e até pensei em uma. Para mim, o sentido da vida tem tudo a ver com Doritos. Patrícia. Ok, eu estou vivo, o que me permite colocar esse Dorito na minha boca e ficar feliz. E aí, sinto que a vida tem sentido. Sem vida, eu nunca teria esse prazer. A prova, você já viu zumbi comendo Doritos? Não, para mim é Doritos que dá esse prazer. Para você, pode ser outra coisa, pode ser seus filhos ou curar os doentes que te dá prazer e dá sentido à sua vida. Mas vocês são superficiais. Eu vou com Doritos. Pessoal, mande suas dúvidas sobre Nova York, os Estados Unidos. E o sentido da vida? Não, isso não. Pode mandar nos comentários ou pelo Facebook. E claro, quem é sócio do Amigo Gringo VIP Premium Exclusive International Membership Club pode escrever pelo Patreon mesmo. Para quem não está sabendo, a gente perdeu nossa verba e eu comecei uma comunidade de Patreon para ajudar o canal. Vai lá e vê todos os benefícios. Mas também pode ajudar de outra forma. Por exemplo, compartilhe esse vídeo pelas mídias sociais. E agora a sua aula de Nova Yorkês, que vem de uma pergunta do Rafael Scoratelli, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Bom, a aula de Nova Yorkês vamos fazer em Nova Yorkês. É o Rafael Socratelli, from Judge from Outside, General Minds. Amigo Gringo, gostaria de saber se há alguma diferença semântica e ou pragmática entre as frases do tipo I didn't do anything e I did nothing. É mais uma pergunta genial. Vocês têm as melhores perguntas. Bom, menos o F. Santos que perguntou sobre o sentido da vida. Bom, é o seguinte. I did nothing é mais forte. Você está falando especificamente para que todo mundo saiba que você fez absolutamente nada. O que você fez durante o feriadão? Nada. Nem sair de casa, nem sair do quarto, nem sair da cama. I did nothing. É uma coisa geralmente negativa. I didn't do anything não é tão ruim. O que você fez durante o feriadão? I didn't do anything. Não fiz nada interessante. Saí com o cachorro, vi um filme ruim, comi um sorvete. I didn't do anything. E também pode dizer I didn't do much of anything. É uma alternativa. Mais um detalhe. I didn't do anything também pode se usar para se livrar da culpa de algo. Uma criança diria isso para negar uma travessura. Os cachorros também, se pudessem falar.